Oi, meu nome é Thaís Maciel, eu sou a mãe da Jade. Tô aqui hoje para conversar um pouco com vocês sobre maternidade não planejada e o que isso mudou em mim, como mamãe e como mulher também. Eu vou falar sobre alguns pontos que marcaram muito essa trajetória e é uma coisa que realmente transforma a vida daquela pessoa. Eu nunca tive um plano definido assim da minha vida. Antes mesmo de entrar na faculdade, eu não tinha certeza se eu queria ser médica, se eu queria ser jornalista, se eu queria ser professora. Fiz 2 anos de cursinho e me encontrei assim, um colapso de indecisão, sabe? Eu realmente não sabia. Eu acho que muita gente passa por isso, nem todo mundo sabe, né, o que quer desde sempre. E foi o meu caso, inclusive, eu tô falando isso como uma analogia ao que aconteceu também com a maternidade, porque quando chegou lá na hora do SISU, tinha que escolher onde você ia colocar sua nota e em qual curso. Chorei muito, refleti, e meu pai viu que eu tava chorando sozinha e indecisa. Aí ele me chamou, falou assim: Thaís, calma, você sempre foi uma pessoa muito comunicativa, o que você acha de jornalismo, comunicação social e tal? E nessa conversa eu nunca tinha pensado em jornalismo na minha vida. E aí eu tive um insight e falei: poxa vida, naquele dia eu coloquei jornalismo em São João del Rei e aconteceu que eu passei. E eu vivi a melhor experiência de curso que eu poderia ter vivido em 1000 vidas. Eu realmente sou extremamente satisfeita com o curso que eu fiz. Eu me identifiquei 100% com ele, mesmo nunca tendo planejado, mesmo vindo de surpresa, mesmo tendo surgido de uma conversa 10 minutos antes, sabe, da última hora para poder resolver lá no sistema, né, do governo. E no final das contas eu vi que a minha personalidade era a cara da comunicação e que eu sou flexível, eu sou aberta a mudanças e a experiências novas. É um curso que respeita muito quem nós somos, né? A gente aprende muito sobre cultura, a gente corta preconceitos linguísticos. Então, mesmo você aprendendo muito de comunicação, você entende o quanto a gente tem que respeitar qualquer tipo de comunicação das pessoas e tal. E isso pra mim foi uma coisa assim crucial para eu me encontrar no curso em relação à minha personalidade e me ver aberta com o que a vida me apresentava. Fiquei surpresa com isso, né, que foi a primeira coisa que me aconteceu muito importante na vida. E aí eu realmente me vi aberta. Eu falei, eu gosto que a vida me surpreenda, isso é uma coisa prazerosa. Eu sei que tem aquela frase assim, quem não sabe para onde ir, qualquer caminho serve. Pra mim essa frase é extremamente equivocada, porque quando também você confia em certos processos da vida, a vida te surpreende de uma forma muito melhor do que o que você esperava. Pode ser que sim, pode ser que não, mas ao mesmo tempo a experiência é sempre válida, tanto para você ter certeza de que você não gosta ou que você não quer, quanto para você ter certeza que aquilo ali é o que você mais é apaixonado e que você se identifica e também não se limita, porque se caso, por exemplo, eu quisesse estudar outra coisa ou viver outra coisa, também poderia. A gente não é quadrado, a gente realmente pode se expandir, pode se abrir, e essas aberturas que eu permiti para a vida, que eu permiti da vida, eu fiquei muito feliz em receber. E aconteceu a mesma coisa com a maternidade. Em relação a ser mãe, eu sempre pensei que eu amo pessoas e elas são bem-vindas. Mesmo quando essas pessoas me incomodam ou quando eu não gosto dessas pessoas por algum motivo, elas são bem-vindas na minha vida, mesmo que seja colocada à prova incômodos internos. A gente só consegue reconhecer no outro as coisas que já temos dentro de nós. Então, se a gente percebe algum incômodo, se aquilo ali tem alguma coisa, sabe, te fincando em algum ponto do seu coração, daquela personalidade, daquela situação que aquela pessoa age, aquilo só reflete a sua perspectiva sobre a pessoa, de coisas que você tem dentro de si. Nisso eu vejo que existem desafios a serem superados por nós mesmos naquela relação com a pessoa. Justamente esses são os maiores desafios, porque pessoas com afinidade, elas nos dão energia para continuar, né? Mas as pessoas que nos incomodam, elas nos dão os desafios pra gente se conhecer melhor, pra gente melhorar, pra aquilo ali não incomodar tanto, ou a gente respeitar a diferença do outro. E por isso eu sempre quis ser mãe, sempre quis trazer uma pessoa, porque pra mim sim seria bem-vinda. Mas, obviamente, eu não tinha planejado a minha gravidez. Porque pra mim, né, igual a maioria das pessoas, gostariam de planejar, de ter uma estrutura pronta, de estar casado, né? De deixar tudo organizadinho, poder escolher tudo, enxoval, isso, aquilo, ter o quarto pro bebê. Todo mundo sonha, né? Quem quer ser mãe sonha com isso. E isso daí foi uma quebra de expectativa que aconteceu comigo, porque eu sempre sonhei ter o quartinho do bebê, ter minha casa, né, ter uma rotina organizada, ser suficiente financeiramente, enfim, porque foi exatamente assim. Eu tava no auge
assim, da vida. Minha formatura tinha acabado de acontecer, depois veio o carnaval, tava no auge da liberdade. E justamente naquele mês eu ia colocar o DIU. Não tava usando método contraceptivo porque anticoncepcional me fazia mal. Tem até um vídeo que eu conto sobre isso, porque que eu escolhi o DIU e quais efeitos colaterais que eu tive, que inclusive eu coloquei depois da minha filha ter nascido, né? Mas na época tava marcado já com o médico pra colocar o DIU naquele mesmo mês que eu engravidei. Eu só tava esperando passar esse tumulto de carnaval e formatura, que o Brasil meio que não funciona direito, nem a gente, né? Mesmo não tendo atraso na menstruação, eu já sentia muita mudança no meu corpo. Eu saía pras festas, bebia, me ressaca era 1000 vezes pior. Quando eu comia, eu sentia que eu tinha comido um boi de tão cheia que eu ficava. Ficava sem paciência, fiquei apática, fiquei, sabe, estranha. Falei, tem alguma coisa acontecendo comigo hormonalmente aqui, não tô normal. Eu tenho certeza, porque eu conheço minha personalidade e agora eu tô sentindo efeitos. Meu psico aqui tá sendo abalado por hormônios. E com essa oscilação hormonal que eu tava percebendo, eu saía pras festas, pras sociais que tinham, né, cidades universitárias, e eu conversava com todos os meus amigos, isso tudo antes de saber que tava grávida, sobre pautas muito específicas relacionado à responsabilidade. Isso era muito profundo dentro de mim. Então, além do meu corpo estar dando aqueles sinais, a minha mente começou a virar para um loop de responsabilidade. E no que a conversa ia ganhando força, sempre entrava em pautas tipo assim: a gente tem que ter muita responsabilidade com o nosso planeta, de respeito e defesa do nosso planeta, para que ele continue sendo perfeito do jeito que ele é. Natureza, em estações do ano, em fertilidade que nos alimenta, né? Nas águas que nos mantém vivos. Então, assim, tava vindo um peso do planeta em mim, assim, eu falei, gente, o que é que eu sou sem planeta sem eu preciso ter responsabilidade sobre o planeta, eu preciso conscientizar as pessoas sobre o planeta, e isso daí veio do nada, tipo assim, era uma aura sobre responsabilidade, que era só eu beber um pouquinho, que eu começava a falar disso com todo mundo que eu tivesse oportunidade, e que não tem mais como fugir dessa responsabilidade, chamar ela pra si, em cada momento que for possível agir. Aquilo ali tava me pesando muito, e foi quando eu destampei a semente de planta. Teve um dia que eu abri, comprei 1 milhão de plantas numa floricultura, comprei terra, substrato e destampei a mexer em planta. Comecei a plantar, comecei a regar, comecei a querer ver florir, querer ver nascer. Foi uma coisa bem instintiva que aconteceu, isso tudo antes de saber que tava grávida. Aquilo ali, aquele contato com a terra me fazia sentir quase que sabe? Todos somos um. E a gente tem que respeitar tudo, do ar que a gente respira ao chão que a gente pisa. E o segundo ponto sobre responsabilidade que eu falava sem parar com as pessoas era responsabilidade com as pessoas. Porque, pelo menos eu presenciei que foi crescente o índice de pessoas com problemas psicológicos, começaram a apresentar depressão, ansiedade, síndrome do pânico. Meus amigos, pessoas próximas a mim, que começaram a ter doenças da cabeça por algum gatilho que aconteceu ali no coração. E a gente conversava muito, né? Então eu sentia responsabilidade com essas pessoas que às vezes estavam assim com pensamentos suicidas, sabe? E aí eu me sentia responsável em saber o que falar no momento que eu era solicitada. Eu precisava saber o que falar, então eu pedia muito pra Deus: me ajude a saber o que falar pra confortar essa pessoa. Ser compreensiva e conseguir me colocar no lugar da pessoa, porque antes eu não entendia direito isso. Porque eu nunca tinha sentido doença da cabeça, assim, nunca me senti depressiva. Só assim, depois, no pós-parto, eu até senti, assim, eu tive o baby blues, eu conto aqui também em outro vídeo que eu posso estar deixando no link. Mas antes disso, eu nunca tive, assim, problema. Então eu tentava me colocar no lugar das outras pessoas, porque pra mim não era concebível, assim, ficar tão triste, sem algum motivo aparente. E isso eu fazia num ambiente de festa, onde todo mundo tava curtindo, todo mundo tava bebendo. E as pessoas realmente conversavam comigo dessas coisas, e eu jorrava assuntos sérios, mas que pra mim eram essenciais para que eu pudesse plantar uma semente boa no coração daquela pessoa, para que ela fosse embora pra casa com alguma reflexão importante, com alguma coisa válida, assim, que ela sentiu que aquilo ali valeu a pena ter escutado. E pra mim também era uma troca, né? Porque eu aprendia muito com as experiências daquelas pessoas, eu aprendia muito sobre o que aquele coração, o que aquele ser humano, o que aquele universo pensava lá dentro. E isso me trouxe muito conhecimento, muito ajuda, muitos exemplos. Precisava ajudar de alguma forma com a comunicação. Eu sentia na responsabilidade de esclarecer coisas
assuntos sobre o coração, porque muitas pessoas têm dificuldade de falar sobre o coração, de entender o que está passando dentro do próprio coração, e isso causa depressão, ansiedade. Além de ser uma doença totalmente química do cérebro, ela é uma doença que você precisa de tratamento psicológico, de uma terapia. Então assim, eu era como se fosse uma terapeuta da comunicação, e pra mim não existia prazer maior, felicidade maior no mundo do que poder esclarecer coisas pras pessoas que eu sabia que tava auxiliando elas de alguma forma. Eu sempre gostei muito desse tipo de assunto, tanto é que todos os meus amigos são prova de que eu era a pessoa que mais falava de coisas, assuntos sérios e profundos no meio do rolê. Cara, era impressionante, sabe? E a maioria das pessoas ficavam horas comigo, porque pra mim aquilo era existencial e eu poderia estar ajudando aquela pessoa de alguma forma e ao mesmo tempo me ajudando, porque eu me sentia muito bem em estar fazendo aquilo. Eu tenho muito interesses em assuntos sobre espiritualidade e autoajuda, então eu sempre tentava levar esse tipo de conhecimento para essas pessoas, e aquilo ali era responsabilidade na minha cabeça, sabe? Com elas, então pra mim era essencial eu estar fazendo esse tipo de trabalho. Só que isso, depois que eu fiquei grávida, intensificou a um nível assim exorbitante. Antes eu falava de conversas que com certeza estava associado ao neném que eu tava trazendo. Isso foi uma coisa que mudou em mim depois que eu fiquei grávida. Mas sim, eu namorava o pai da minha filha e ele tava na metade do curso de engenharia mecânica. Eu sempre rezei pra Deus trazer meu filho e a minha filha no momento em que eu pudesse cuidar, que eu pudesse dar estrutura, fornecer tudo o que aquela criança precisasse. Foi antes do planejado, porque a estrutura não estava pronta, mas eu tava assim, no começo da obra, entendeu? Da estrutura da nossa vida, da minha vida. Então, ela veio no momento certo, mesmo não tendo sido planejada. Não poderia ter vindo em outro momento, melhor do que esse. Fiz o teste de gravidez, minha menstruação tinha atrasado assim, uns 3 dias ou 4 só. E aí deu negativo, eu tava com o Pedro. Logo depois, aquela quarentena, todo mundo voltou pra casa dos pais, porque era uma questão meio que assim, até de vida ou morte. A gente não sabia, assim, quem que ia morrer, quem que ia sobreviver. Tava morrendo tanta gente. Eu quis ficar junto dos meus pais, porque eu queria estar perto deles nesse momento. Foi uma guerra virológica. E eu em casa, né, falei, não, vou ter que refazer esse teste de gravidez, que tô passando tão mal bebendo, tomando uma cervejinha ou outra. E aí o meu pai me chamou pra tomar uma cerveja e eu falei, cara, vou ter que fazer esse teste de novo, porque eu não tô suportando beber, tá me fazendo mal, naturalmente. Fiz o teste de novo, deu positivo. Eu até tenho um vídeo que eu conto como foi a reação de todos da minha família. Eu vou deixar aqui no link, na descrição, como foi a reação do meu pai, da minha mãe, do meu irmão. Quem ficou sabendo primeiro, aí se vocês quiserem, dar uma assistida depois. Então a responsabilidade estava materializada dentro de mim. Aí eu fiquei assim, em choque, mas ao mesmo tempo eu aceitei bem aquela mudança, aquela coisa drástica. E não era só parir ou trazer aquela pessoa, mas era educar, criar, cuidar, conduzir. A verdade é que é uma doação total, de uma forma abnegada, e você vira um robô para poder fazer com que aquela criança fique viva. Isso não é nada romântico, não tem por que ser floreado. Por mais que isso seja uma experiência totalmente desejada e esperada, planejada, não é fácil, é extremamente cansativo. Mas quando aquele ser, ele é bem-vindo, né? Porque pra mim não foi planejado, mas foi bem-vindo. É como se fosse um emprego que você gostasse muito, mas não deixa de ser extremamente trabalhoso. É um emprego assim dos seus sonhos, mas que vai demandar tudo de você, sabe? Demandar o seu melhor, do máximo que você consegue. Você fica exausto, você dá tudo de si pra aquele trabalho que é dos seus sonhos e tal. Mas chega no final do dia, saindo da metáfora do trabalho, voltando pro bebê, quando você chega no final do dia e vê aquele neném de banho tomado, cheirosinho, é um sentimento assim gigantesco de satisfação por ter feito a nossa parte. E é o oposto completamente daquele sentimento de procrastinação de alguma tarefa muito importante na nossa vida, que é crucial para a nossa vida andar. Aquele sentimento de procrastinação de uma coisa importante é assim uma sensação que horrível. Chega no final do dia, você se sente inútil e cansado, mesmo sem ter feito nada. Qualquer pessoa tá sujeita a uma gravidez não planejada, porque não existe nenhum método 100% seguro. A gente não tinha uma casa, a gente não tinha nem ao menos renda, né, para poder estar sustentando essa criança com o que fosse, com o que precisasse. Mas no final das contas tudo deu certo, porque a gente teve muita ajuda dos nossos pais. No nosso caso, o Pedro faz o que ele pode com o possível para nossa realidade, pra gente construindo aos poucos nossa independência. E eu comecei a trabalhar quando a Jade tinha 6 meses,
Depois eu tive que parar porque a gente pegou Covid e também por causa de problemas de saúde dentro da nossa família. E aí eu tive que cuidar da Jade um período sozinha, sem nenhuma ajuda. E eu não conseguia fazer mais nada a não ser cuidar dela. Aí com 8 meses a gente contratou uma babá pra ficar meio período e eu consegui trabalhar. E aí eu comecei a ganhar meu dinheirinho trabalhando dentro de casa, porque com a pandemia o trabalho home office começou a ser mais normalizado, né? Muitas coisas realmente davam pra fazer de dentro de casa. Em relação ao curso que eu fiz, que foi jornalismo e comunicação, ele realmente abriu um leque muito grande para certas demandas que o mercado estava pedindo. E eu tenho até uma marca que é TM Comunicações, se alguém quiser dar uma olhada lá no Instagram. E persistir nesse canal aqui como uma plataforma de troca de conhecimento em que eu pudesse ajudar mais mamães com alguns pontos específicos que realmente foram difíceis para mim. Então, aos poucos, graças a Deus, tudo tá caminhando para nossa independência 100%, que ainda não aconteceu. E também, futuramente, se Deus quiser, né, construir um cantinho pra gente e poder encomendar o Baby 2. Porque o nosso maior objetivo agora é poder sustentar 100% a nossa família para ter a autonomia, né, e o poder de planejar um bebê e de escolher ficar grávida. Outro ponto é sobre o cuidado com a mulher que surge depois que o neném já tá um pouquinho suficiente. É um momento muito importante de ressignificação da nossa vida. Por exemplo, comigo, as roupas que eu tinha já não me representam nem um pouco mais. Não que eu tenha comprado um guarda-roupa novo, não, mas assim, comecei a ressignificar o que eu uso, mas não só o que eu tenho, mas o que eu realmente uso. O jeito de fazer maquiagem mudou pra mim. Certas gírias e vícios de linguagem que eu tinha antes, eu consegui abolir com a maternidade e tal, porque eu quero ser um exemplo pra minha filha do que falar, de como falar. E até o que eu assisto e consumo de conteúdo, assim, de série, livro, filme, realmente mudou. Hoje eu procuro coisas, assim, com muito mais relevância e significado pra mim do que antes. Eu fiquei muito mais seletiva e consciente das minhas escolhas. E para existir uma maternidade prazerosa a longo prazo, a gente precisa respeitar a nossa liberdade e a nossa individualidade como mulher. Porque do contrário, nós não vamos conseguir ser tão quanto gostaríamos. Sabe, para os nossos filhos, a gente realmente não consegue dar o melhor de nós se nós não cuidarmos de nós mesmas. Então é um passo que acontece nesse período de 1 ano da criança, é conseguir se separar. Porque o começo a gente só é mãe. E depois a gente vai voltando a ser mãe e mulher de novo. É importante a gente sair com o marido, sair com as amigas. E se não tiver marido, sair pra namorar, pra paquerar alguém. Ir no cinema, fazer atividade física é essencial pra saúde da cabeça. Não tem como negar isso, sabe? Gastar aquela energia de alguma forma, de forma benéfica pro seu próprio corpo. Estudar ou criar projetos pessoais, sabe, para sua carreira, para sua vida, respeitar suas ambições, respeitar seus sonhos. E esse equilíbrio faz com que nós sejamos boas mães, porque o que vale no final das contas é o tempo de qualidade que a gente tem com eles e o tempo de qualidade cuidando de nós mesmas. No final das contas, hoje eu concluo que a dor que eu senti quando eu parei minha filha foi também pra nascer além dela uma mulher. Mesmo parecendo ser mãe jovem e não ter planejado engravidar naquele momento, nós damos nosso jeito com o que é possível ser feito. E quando a gente é mãe, a gente não tem opção de ficar parada. A única opção é agir e fazer a vida andar, independente de como seja. Cada mãe com seu jeito, mas quando aquele serzinho começa a demonstrar a personalidade, o afeto e a inspiração que tem na gente, que eles depositam na gente, que eles imitam a gente. A frase da minha vida foi: melhor que isso, só 2 dias. Por hoje foi isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse relato de como foi pra mim a maternidade não planejada e também o que mudou no decorrer desse período. Foi longo e curto ao mesmo tempo, porque o tempo se dilatou em alguns momentos e acelerou em outros. Hoje minha filhinha tá com 1 ano e 5 meses e eu nem sei como passou tudo tão rápido. Hoje eu agradeço todos os dias por ela ter vindo exatamente no dia que veio. Beijinho e até o próximo vídeo.